E aí, pessoal, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre algo essencial para a digitalização do setor industrial. A gente vai falar hoje sobre computador, como que ele funciona, como que é dividido. Então vamos lá? Só ver se isso agora foi. Então, vamos voltar aqui. Seguinte, pessoal, todo computador, seja ele um computador de mesa, seja ele um computador de notebook ou mesmo seja um outro dispositivo, tal como um tablet, um celular, no fundo todos os elementos que são usados pelas empresas e até pelas pessoas em suas casas para digitalização, para você conseguir usar uma tecnologia um pouco que possibilite muita coisa, inteligência artificial, possibilite programação e diversas outras coisas. Ele basicamente é separado em duas partes: o software e o hardware. O software é a parte de programas, a gente vai falar um pouquinho depois, sistemas operacionais e programas. A gente vai falar um pouco depois disso, mas a gente vai começar falando do hardware. E como que seria um conceito inicial do hardware aqui? A palavra hardware seria utilitário duro, uma tradução literal. Mas na realidade, hardware ele está ligado ao que você quer usar, aquilo que você quer pegar e usar, que existe mesmo. Por exemplo, vou usar uma fonte de energia. Ela existe? Existe. É uma coisa física? Sim, então é um hardware. Qual a função dessa fonte de energia? Ela vai me dar energia para que o computador funcione. No fundo, essa fonte faz uma transformação de uma energia alternada que ela pega da tomada para diversas voltagens de energia contínua. Então você tem 5 volts, 8 volts, 12 volts, tem certos fios lá que são ligações terra. Isso para desktop. Já para notebook você tem apenas uma fonte que faz esse papel. De um lado ela pega energia, uma corrente alternada e transforma lá em corrente contínua. Bom, muito antigo, pessoal, e talvez a maioria disso aí não exista mais. O computador atual com certeza não existe, mas existiu uma época essas drives de leitor de gravador de DVD e CD. Coisa do passado, ninguém usa mais, pessoal. Placa-mãe. A gente vai mostrar uma placa-mãe daqui a pouco aqui, tá? Mas a placa-mãe seria uma parte do computador que ele tem a função de ligar todos os componentes do computador. Ele liga os componentes do computador de tal maneira, pessoal, que você consiga usar todos eles. Por exemplo, o computador tem imagem, vai sair na tela essa imagem? Sim, mas tudo isso é feito por cálculos que existem no processador, também conhecido como CPU, ou numa GPU, que seria um processador gráfico, e eles são responsáveis por isso. Processador, como a gente falou, é CPU, Unidade Central de Processamento, é uma das unidades que mais se busca esse processamento, tá? Memórias, no caso de memórias do tipo RAM, ela serve para armazenar temporariamente, tem um caráter volátil. Placa de vídeo, uma placa específica para vídeo no computador. Muitos computadores trazem essa placa off-board, on-board, ou seja, dentro do computador. E é uma história bem legal e um pouco extensa, como foi desenvolvida essas placas. Mas é o seguinte,
Mesmo as placas dedicadas em placas-mães, elas foram mudando de lugar. Tinha uma época que tinha um chip específico, depois resolveram colocá-las dentro do processador. Atualmente elas estão dentro do processador porque elas esquentam bastante e o processador já é uma peça que recebe bastante calor. Por isso que tem as ventoinhas, o fan, que é um conjunto de ventoinhas e uma peça de alumínio responsável por retirar o calor. Se bem que hoje é muito comum já water coolers, que seria um uso de água para isso. Placas de som, na maioria das vezes já vem integrada, não vejo mais igual era no início. Esse é um computador bem do início. Esse disco rígido também não é muito usado, hoje foi substituído por SSD, Solid State Disk, ou seja, um disco de estado sólido, e isso já é outra história, é bem mais rápido. Se você for usar o Windows 10, não use com HD, use só com SSD, senão ele vai travar. Te garanto isso, já há muito tempo de assistência, já recebi muitos computadores, até que falei para os meus clientes, o único jeito de não travar com o Windows 10 é usar SSD. Se você teimar nisso, teu computador vai travar e acabou. Não adianta desligar Superfat e fazer acontecer, não vai dar certo. Esse leitor interno, um leitor muito antigo, provavelmente aqueles disquetes lá. Bom, isso aqui tem até hoje teclado, mouse, monitor e caixa de som. Pessoal, só queria mostrar nessa diferença aqui uma coisa. Ó. Existe uma coisa chamada periféricos, e aquilo que está ligado de certa forma ao gabinete. Eu tenho periférico de entrada, tenho periférico de saída e tenho periférico de entrada e saída. Caso do teclado, típico periférico de entrada, pessoal. Você digita e a informação que você digita ela vai para dentro do computador. O mouse também. Caixinha de som, periférico de saída. Se eu tivesse um microfone, periférico de entrada. Uma impressora, periférico de saída. O mouse, periférico de entrada, acho que eu já falei. Controle remoto usado para jogar algum jogo. Tem alguns que vibram, então ele pode muito bem ser periférico de entrada e saída. Monitor. Se for esses monitores normais, pessoal, é periférico de saída, mas se for aquele touchscreen, é muito comum em celular, todo celular é periférico de entrada e saída. Lembrando que periférico é aquele elemento que você vai ligar de alguma maneira ao gabinete. Ele vai ter uma função ou entrada ou saída, câmera, periférico de entrada. Então, pessoal, essa parte aqui, ó, seriam periféricos, esse monitor, mouse, teclado, tá? Eu acho que é bem interessante, inclusive, eu mostrar uma placa-mãe já antiga, mas para ver isso daqui como que funciona. Vou pegar ali, pessoal, rapidinho. Pois é, pessoal, peguei aqui alguns exemplos para mostrar para vocês. Vou mostrar um exemplo primeiramente de uma placa-mãe meio antiga. Eu uso como sucata, principalmente para aula de eletrônica aqui, de eletricidade. Quando é para medir continuidade, alguma coisa assim, a gente usa aí para mostrar os componentes. Vamos dar uma olhada aqui? Bom, eu vou pegar e vou passar agora para outra câmera, pessoal. A ideia dessa outra câmera é justamente mostrar aqui o hardware. Desculpa o jeito da gravação aqui, talvez não seja o ideal, mas vamos lá, pessoal, vamos mostrar. Bom, essa é uma placa-mãe, deixa eu segurar aqui um pouco diferente para você. Computador um pouco antigo, tá? Não vou entrar em detalhes qual é a versão do processador,
se ele é da AMD ou da Intel. Mas enfim, o que eu tenho aqui nessa primeira parte? Aqui, pessoal, é bem antigo, mas já tem as portas USB, o conector de rede e aqui a parte do som. A verde sai, o rosa entra e o azul é entrada e saída. Aqui seriam algumas portas seriais, mas isso é componente antigo e às vezes aparece. Pessoal, olhando por cima aqui, eu tenho aqui um lugar que seriam slots, principalmente slots de memória. Vou pegar alguma coisa para mim apontar aqui, ó. Slots de memória, aqui eu tenho uma memória. Vou tirar ela para mostrar. Essa é uma memória computador desktop, né? Essa memória ela tem um aspecto volátil, ou seja, é possível que ela guarde informação por um curto tempo, mas toda vez que o computador é desligado, essa informação vai embora. Aqui seria, nesse lugar aqui, o socket, o lugar onde eu encaixo o meu processador. Aqui seriam alguns slots para ligar algumas placas, e esse específico aqui para uma placa de vídeo, tá? Um PCI Express. Aqui seria, pessoal, o lugar que eu coloco a entrada da fonte, ó. Esse é um computador muito antigo, tinha essas entradas antes para ligar o HD. Hoje já é bem diferente, eu vou pegar uma mais nova aqui para mostrar para vocês. Só um pouquinho. Deixa eu ver se... essa daqui já é um pouco mais nova. Bom, se você for ver, é muito parecida com as outras, mas note que aquela... aqui tem portas USB, tem conexão de rede, portas seriais. Mas vamos dar uma olhada aqui. Pessoal, esse daqui no caso ele tem o processador, a unidade central de processamento, também chamada de CPU. Vou tirar aqui para mostrar, é ruim só com uma mão. Pessoal, esse daqui é uma peça que no caso ele tem a função aqui de fazer cálculo. Ele não é a única coisa que faz cálculo dentro do computador, mas ele é um dos principais, é a unidade central de processamento. Nesse caso aqui, a gente chama ele de soqueteado, ou seja, ele é colocado no soquete e fechado aqui. Aqui não está demonstrando, mas tem alguns buracos aqui, ó, pessoal, onde a gente colocava a ventoinha, ou fan, conjunto de ventoinha e cooler. Aqui seria o lugar de memórias, slots de memórias, e aqui é o lugar onde eu ligo aqui, tá? Placa de vídeo, o PCI Express, e aqui é o dois sockets, muito antigo isso. Esse tem uma coisa que o outro acredito que não tinha, deixa eu dar uma olhada. Não, o outro tinha também. Essa entrada de energia de 12 volts aqui, que serve especificamente para sustentar o V-Core, o circuito do processador aqui, certo? Tem uma pilha aqui, essa pilha usada para segurar o que a gente chama de BIOS, a memória que está nesse chip aqui. E aqui tem aqueles componentes que a gente já fala às vezes aqui ó, capacitor, a gente já falou deles, indutores ou bobinas, que basicamente é um fio enrolado. Quem assistiu minha aula lá de elétrica ou lógica vai ver. Lembra que naquele outro computador tinha a entrada para usar o HD? Isso aqui é um pouco mais moderno, entrada SATA, tá? E é isso daí, pessoal. Queria mostrar também uma placa de um notebook. Só que não reparem que essa placa foi que eu usei quando eu estava estudando lá atrás como consertar computador. Então ela está sucateada mesmo. Eu fiz jumpers para ver como funcionavam as coisas. Mas note que na placa de notebook, ao contrário do computador de mesa, a memória é menor. Eu não tenho essa memória aqui para mostrar, mas é uma memória bem menor. Aqui é o lugar do processador, e na maioria das vezes esse processador já está vindo soldado, o que eu não acho uma coisa muito boa, não. E tudo aqui é mais compacto,
tá, pessoal? É isso aí. Então eu mostrei aqui, pessoal, o inicial para vocês. Deixa eu voltar a câmera só um pouquinho. Tentei mostrar o inicial aqui de alguns computadores aqui, a placa-mãe. Lembrando que as peças são ligadas nessa placa, tanto as internas como processador, memória e outras placas, e algumas são ligadas, algumas são periféricas. São aquelas que eu falei para vocês que saem do gabinete, tal como monitor, teclado, e aí periférico existe entrada e saída. Pessoal, vamos voltar aqui então. Essa parte de hardware, eu acredito que esteja bem clara para vocês. Lembrando que hardware é a parte física do computador. Agora vamos dar uma olhadinha em software. Vamos só descrever aqui na apresentação. Fontes de energia, pessoal. Como vocês já sabem, tem a função de fornecer energia para o computador. Se você tem um computador, ela acha que pode estar boa ou não, troca a fonte. Se der um problema na fonte, queima a tua placa-mãe e vai ficar ruim para você. Então, fonte de energia, tenha certeza que ela funciona bem. E compre de uma marca confiável, pessoal. Talvez uma das coisas que você não possa comprar de uma marca mais ou menos seja a fonte de energia. Recomendo, se você quer comprar um computador legal, uma Corsair, tá? Tem diversos modelos, mas se der problema na tua fonte de energia, teu computador pode estragar de um jeito que seja muito caro para arrumar depois. Bom, coloquei aqui placa-mãe, como eu falei, tem a função de ligar todos os componentes. Processador, que é a unidade central de processamento, ele faz contas, ele processa os dados. Não é o único processador da placa-mãe. Posso ter a GPU, por exemplo, que é um processador especialista em dados de vídeo. Placa de som, pessoal, a maioria está vendo tudo on-board, é responsável pelo som do computador. Se a tua placa de som para de funcionar e a on-board, o jeito é comprar uma USB. Placa de vídeo, essa já tem o GPU dentro, que é um processador especialista em imagem, né? Se você quer, depende do computador que você quer comprar ou quer ter, você vai mudar essa placa de vídeo, tá? Não adianta ter uma placa de vídeo super moderna, com um monte de cache ou memória de vídeo, se você não tem um computador que acompanha ela. Então é um conjunto: processador, placa-mãe, placa de vídeo e memória. Se você colocar um muito melhor que os outros, vai criar gargalo e uma vai não funcionar tão bem assim. Pessoal, como eu falei aqui, placa-mãe, ou CPU, placa de som. Placa de rede. Placa de rede, pessoal, significa uma placa para você ligar a tua rede e conectar a internet. Placas de computadores ainda não... Depende da tua placa. Se for uma placa do tipo RJ45, seria aquela cabeada, já vem junto na placa-mãe. Se for uma placa, tirando alguns modelos, por exemplo, da Dell, qual essa placa digamos assim, é ligado por USB, também existe essa possibilidade. Essa placa de rede wireless, é muito comum que ela já venha junto no notebook, mas ela não é um board, é uma placa ligada dentro da placa-mãe do computador. Eu não tenho nenhuma agora, mas eu posso mostrar aqui na nossa placa onde que ela é ligada, pessoal. Tá? A gente pode fazer essa demonstração aqui. Vou pegar essa placa que eu mostrei como exemplo e vamos mostrar onde ela é ligada aqui. Só um pouquinho, eu vou voltar para outra cena aqui e vamos lá. Pessoal, aqui tem esse lugar aqui, é o lugar onde você ligava a placa de
de rede wireless num notebook. Então, umas plaquinhas que você ligava aqui. Já peguei muitos notebooks que não funcionava a rede, a solução era trocar a placa de rede, coisa mais fácil do mundo. Bom, vamos ver se está funcionando isso ou não. Acho que sim. Vou voltar aqui, pessoal. Tem a placa de wireless, que é uma placa de rede sem fio. Placa de Bluetooth, pessoal. Para você colocar Bluetooth no computador, geralmente em notebook já vem. Computador de mesa geralmente não. Poucas placas mães para computador de mesa traz a placa de Bluetooth. Se você quiser, não tem problema nenhum. Você compra um adaptador Bluetooth, é baratinho e você consegue colocar Bluetooth no teu computador. Esse slot de memória eu não mostrei, é responsável por armazenar a memória. Pessoal, tem aqui algumas placas de rede. Vamos ver algumas mais caras, outras mais baratas, mas tem algumas placas de vídeo bem caras, inclusive. O preço da placa de vídeo muda muito. Então, se você quer comprar, lembrando que você tem que ter um computador que rode ela. Eu tenho aqui, não sei se o preço subiu, desceu, mas na época que eu fiz esse slide, você podia comprar uma RTX 4060 com 8 GB de RAM por 2.380. Se você quisesse uma outra, que é uma RTX 4060, a segunda da NVIDIA, a primeira não, ela vem com 8 GB de RAM, 2.599. É claro que dependendo de onde você comprar, mas se quisesse uma placa bem melhor, pessoal, uma RTX 5080 estava na faixa dos 14 mil reais. Então note que a placa de vídeo é uma peça que pode ser bem cara. Pessoal, HD e SSD, mostrando que o HD era um antigo disco rígido. O que eu posso falar dele? Esse disco rígido já não é mais usado, ou ainda é, mas não deveria ser. Para sistemas mais modernos, como o Windows 10, que já não é moderno, já está acabando em outubro, se não me engano, acaba a parte de atualização dele, então não é mais recomendado usar. E o Windows 11, se você quiser isso, ele tem uma série de requisitos que tem o teu computador, e uma delas, pessoal, é usar SSD. Não tenta usar o Windows 10 ou o Windows 11 com HD. O HD, pessoal, tem uma foto do HD aberto aqui, ele tinha um disco aqui que rodava e fazia uma leitura aqui. Se você tem um HD antigo e não está funcionando, talvez trocando a placa lógica do HD funciona, mas para fazer isso você tem que achar um HD compatível. Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas já fiz muito disso na minha antiga assistência. Eu comprava sucata de HD baratinho, muitas vezes por 3, 4 reais, e usava essas placas lógicas deles para dar vida a HDs que vinham sem funcionar, e cobrava pela restauração dos dados. Hoje em dia é usado o SSD não tem essa placa lógica, é uma espécie de, imagina um pendrive bem grande, com uma capacidade bem maior, muito mais rápido que o HD, porque ele não tem que girar nada, ele simplesmente funciona, tá? E a leitura é bem mais rápida, por isso que o Windows 10 e 11 funcionam com ele, enquanto se dependesse do HD que gira, ia demorar muito. Pessoal, isso aqui não é um curso de manutenção de computador, e nem poderia ser, mas é só algumas ideias bem por cima de hardware que a gente está passando aqui. E aqui eu tenho, pessoal, um novo tipo de SSD, esse é mais rápido, serve também para placa desktop mais moderna e para placa de notebook. E a velocidade entre esse e esse é outro, esse aqui é mais rápido. Bom, vamos lá. Aqui tem a visão de um computador aberto. Esse computador, eu peguei dois, um bem antigo. Note que aqui eu tenho esses cabos de energia.
eu tenho aquele conjunto do cooler que eu falei para vocês, o HD, né? Aqui em cima, ó, pessoal, ficava leitor de DVD, de CD, aqui é outro HD. Aqui está representando um HD, isso não é HD não, isso é uma placa de vídeo. Eu diria que tem que limpar esse computador. Eu já peguei muitos computadores na época de assistência que eu fazia limpeza e cobrava por isso, pessoal. Eu passava uma placa térmica decente, fazia a limpeza. Se você não limpar e deixar sujado o computador, ele vai estragar, pode ter certeza. Tem um computador gamer aqui, já todo bonitão, placa de vídeo bem melhor. O water cooler aqui é bem legal, isso é um sistema de resfriamento do processador e da placa de vídeo com água. Note que antigamente era com ar ainda é usado, o air cooler, mas esse já é de vídeo, já dá para ver dentro, ele já tem LEDs lá dentro. Esses LEDs geralmente você consegue até mudar a cor desses LEDs. É outra coisa, e isso roda muito mais coisa. É lógico que a luz ele gasta muito mais. Vale a pena. Bom, vamos lá. Notebook, pessoal. Aqui tem notebook aberto. Então, notebook, quando você abre ele tem aquela placa que eu mostrei, tá aqui. Aqui está o cooler dele, que é um sistema diferente. A ideia é muito parecida com aquele cooler antigo. Só que é o seguinte, pessoal, ele é encaixado de maneira diferente e funciona um pouquinho diferente. Tem um líquido dentro dele, um líquido refrigerante. Então aqui, como não é aula de manutenção de notebook, é só para vocês verem o notebook aberto. Aqui eu tirei, foi tirado provavelmente a tampa dele, onde está o teclado e alguns botões. Show. Pegar aqui também uma outra visão do notebook ainda aberto, né? E aqui, pessoal, mostrando para vocês aqui, ó, HD, esse é a ventoinha, é uma parte do cooler, não é todo ele. Eu já ganhei muito dinheiro limpando essas ventoinhas aqui. Provavelmente aqui é um drive de CD, DVD, que não está vindo mais. Bom, falar o que são periféricos, como eu já falei para vocês, periféricos de entrada. São aquilo que entra a informação para o teu computador. Microfone, mouse, fone de ouvido não, pessoal. Câmera e teclado sim. Está errado o fone de ouvido aqui, não, é saída. Periférico de saída, caixa de som, monitor. Aqui estaria o fone de ouvido, claro, né? Entrada e saída, teclado, touchscreen, teclado, eu acredito que talvez não, tá errado, não é teclado não, é só de entrada teclado, mas tela, touchscreen, gravador e leitor de CD, impressora com scanner são periféricos de entrada e saída. Eu pus um desenho aqui. Ó, dispositivo periféricos de entrada. Tem muita coisa aqui, tem controles de videogame, daqueles antigos, scanners, essa luva provavelmente para jogar algum tipo de jogo em realidade virtual, saída, monitor, caixa de som, projetor, impressora. Entrada e saída está aqui, ó, pendrive. Essa câmera você pode acoplar no computador, tanto pode mandar informação quanto pode passar para ela. Touchscreen, coloquei roteador aqui, também pode ser considerado. Isso aí, pessoal. Só um pouquinho, perdão. Tá, tem como o senhor me enviar uma foto do senhor naquele grupo lá? Só um pouquinho, pessoal. Pessoal, desculpa, foi uma colega de trabalho aqui
tirando uma dúvida, mas vamos continuar. Bom, assim como a gente falou dos hardwares, agora a gente vai falar dos softwares. Primeira ideia inicial aqui de software é que um software é algo que você não pode encostar. É um programa, é um sistema operacional. Você não encosta nele, mas ele existe. Muita gente fala aquela piadinha, se bem que falar piada hoje é uma coisa que tem que tomar muito cuidado, mas existe uma piada que quando o computador não funciona muito bem, software é aquilo que você xinga e hardware é aquilo que você chuta. É lógico que é uma piada, ninguém vai chutar um computador que estraga. Agora, xingar um programa que trava e coisa, eu já vi muita gente nervosa e xinga mesmo. Essa foto inicial aqui traz um monte de software, alguns para web, outros não, tá? Mas vamos dar uma olhadinha nisso. A primeira coisa para falar de software, eu gostaria de falar de sistemas operacionais. Sistema operacional é o seguinte, é aquele sistema que você usa no computador para que ele seja operacional, para você poder usar ele. Existia uma época que o pessoal criava o computador, não tinha o sistema, não adiantava nada ter um computador que não tivesse alguma coisa que você pudesse operacionalizar. Aí surgiu isso já na época lá da criação dos primeiros softwares. No primeiro lugar existia um software chamado Unix. E o que aconteceu, pessoal? Ele foi progredindo e esse Unix, ele deu, foi o berço de muitos softwares na versão Linux. O Unix era pago, mas o Linux já era um software gratuito. E hoje tem um monte de versão da Linux, Ubuntu, aqueles mais antigos lá, o Red Hat, outros. Pessoal, vou ligar aqui o cabo de energia, que hoje é o dia, está acabando a energia, vou ligar aqui para não parar a aula. Pronto, agora eu acredito que a aula prossiga em paz, pessoal. Bom, vamos lá. Você tem antigos sistemas tais como Mandrake, Solaris, Slackware, tem um monte de sistema que veio da Linux hoje. O símbolo de todos eles é um pinguim, pessoal. Até hoje não sei porquê. Mas hoje, em termos de sistema operacional, você pode separar eles em 4. Você tem o Windows e tem um monte de sistema Windows. Hoje está no 11, está para sair o 12. Tá? Talvez já tenha saído quando você vê essa aula. Tem um monte de sistema que veio do Linux e tem um monte de versão desses sistemas. Você tem o sistema do Mac também. E basicamente esses são os 3 famílias de sistemas que mais são usados. Não pode esquecer que para celular talvez o que seja mais usado mesmo são os sistemas Android. Uma curiosidade, o Android ele vem do Linux também, pessoal, tá? Bom, eu escrevi aqui de sistema operacional. Foi criado, o computador precisava de alguma coisa para operacionalizar ele. Aí veio o sistema operacional. Porque todo o hardware, CPU, placa de vídeo, placa de som, sem o sistema não funciona. Pessoal, tem alguns vídeos aqui que eu não posso passar aqui, mas vou deixar como faço sempre, deixar esses vídeos um link para vocês verem na internet aqui. Então aqui é sobre a criação do
MS-DOS é um sistema que foi o propulsor do Windows. Se você pensar até o Windows 95, antes dele, o que existia é o sistema MS-DOS e uma janela gráfica chamada Windows, era uma só interface. A partir do 95 já era um sistema em si. Então, aqui eu faço uma separação aqui de sistemas operacionais. De Unix tem o Sun OS, Solaris, AIX, Ultrix, Linux, Ubuntu, Red Hat, Debian, Slackware e Android. Tem um monte de Android. Cada Android tem o nome geralmente de um doce, de alguma coisa assim. Olha que legal, um Android muito antigo, 4.4, é chamado Kit Kat, aquele chocolate. 4.1, o Jelly Bean. O 4, o Ice Cream Sandwich. O 3, Home Com. O 9, Pi. Notem que até o 8.1 Oreo, eu acredito que esse Oreo seja aquela bolacha. Então, eu não sei se está, quando você está vendo se está atualizado isso daí, pode ter surgido mais versões do Android, mas também tem o sistema Windows, tá? Agora os do Windows, eu coloquei alguns deles, pode até ter mais, tem alguns que sinceramente ficaram uma porcaria e não vale nem a pena aqui colocar de raiva, não coloquei como... Eu não ia colocar aquela porcaria do Windows 8, que foi uma dor de cabeça imensa, porque tinha uma assistência, só servia para dar problema aquela porcaria. Para mim foi bom, porque tinha gente levando o computador para arrumar por causa que aquela porcaria não funcionava, mas além desses tinha o 2000, tinha o server, tem um monte de Windows aqui, tá alguns deles, e eu coloquei aqui desde o MS-DOS. Na minha opinião, muita gente fala que o Windows 11 está ruim, mas é o seguinte, pessoal, de verdade, se você tiver um computador que rode o Windows 11, eu acredito que ele seja um dos melhores Windows até hoje. O Windows 10, quando você descobria que tinha que tirar o HD e colocar um SSD para ele parar de dar problema, senão era dor de cabeça constante, ele ficava bom. Agora o 11, se você tiver os requisitos para ele rodar decentemente, ele fica muito bom também. Bom, aplicativos. Primeira coisa, a gente falou de sistema operacional, e o sistema operacional seria uma espécie de um lugar para você colocar os aplicativos e rodar. Então os aplicativos são programas que têm finalidades específicas. Tem aplicativo para você escrever texto, como é o caso do Word, tem aplicativo para você fazer planilha de cálculo, o caso do Excel, tem aplicativo para você trabalhar com imagem, como o caso do Photoshop, e aí eu chamo a atenção que muita coisa dessa está ficando para trás. Por exemplo, depois que saiu inteligência artificial aplicado à imagem, pouca gente está usando o Photoshop. Eu uso para algumas coisas, mas quando eu vejo que talvez eu passe 15 minutos, por exemplo, para fazer um recorte de uma foto de uma pessoa tirando o cabelo certinho, usando um monte de técnica no Photoshop, se eu jogar ela numa inteligência artificial, ele faz a mesma coisa em uns 5 segundos, eu parto para a inteligência artificial, e a verdade é que o Photoshop já percebeu isso e já está colocando inteligência artificial dentro dele para não perder espaço. Vai perder, pessoal, não tem jeito, a inteligência artificial está acabando com muita coisa, tá? Você pode também fazer uma coisa chamada uso de máquina virtual dentro do teu sistema operacional. Windows 11 e Windows 10 já tem uma máquina nativa, você pode abaixar outras. E por que você queria usar uma máquina virtual? Imagine que eu quero usar alguma coisa que é perigoso pegar vírus ou testar alguma coisa. Coloco uma máquina virtual, roda um outro programa e a partir do momento que eu feche, acabou tudo. Questão de segurança, se bem que para testar, só para testar, eu recomendo usar uma espécie de boot frio, muito comum em Linux, que você roda o sistema, colocando ele para botar direto pelo pendrive, por exemplo, e
aí não tem muito problema não. Cuidado que, dependendo de onde você for navegar, não recomendo ninguém entrar por exemplo, na Deep Web, não recomendo ninguém entrar, mas se você for entrar por teimoso, saiba que você pode encontrar lá alguns códigos, ou também poderia encontrar na internet normal, feito para alterar a memória, alterar a frequência do teu processador e queimar tudo. Já vi isso acontecer na minha época de assistência. Então, sempre é bom ter um antivírus, e o único que presta hoje é o Kaspersky. Não usa outro que você vai ter dor de cabeça mesmo. Eu acredito que o pior seria o Avast, aquele lixo de antivírus, coisa ruim. E o melhor que te dá alguma segurança é o Kaspersky. Tá? Dentro do Windows existe o Windows Defender. É o tipo de coisa que ajuda, mas... Sabe quando você está querendo ficar com uma menina, você quer, por exemplo, na época de juventude lá, queria conhecer uma menina, conversar com ela, tinha aquele amigo lá que apresentava ela pra gente. Pois é, ele ajuda, mas não resolve nada. Então é a mesma coisa o Windows Defender. Ajuda a defender, até ajuda, mas não resolve nada. Parta para o Kaspersky, que vale muito mais a pena pagar o antivírus e ter uma proteção decente. Lembrando que eu não ganho nada falando isso, mas talvez você ganhe. Usando o Kaspersky, você vai ter uma defesa melhor. Então é isso. Segurança digital. Pessoal, essa segurança digital é uma das aulas mais legais que tem. A gente fala aqui da internet, coisa, mas é aula para amanhã. Eu sei que a aula de hoje foi meio enrolada. A aula de hoje teve que ligar a fonte para não acabar a bateria. Teve a amiga do trabalho aqui que veio conversar comigo, mas é isso aí, pessoal. A atividade de hoje, eu queria que vocês fizessem uma pesquisa, pessoal, falando de duas coisas. Eu vou mandar o template para vocês fazerem. Primeira parte aqui dessa pesquisa, eu queria que vocês falassem como funciona um computador. Falassem um pouquinho de cada elemento do computador, a placa-mãe, processador, quais são as funções dele, placa de rede, tá? E a segunda pesquisa, eu queria que vocês fizessem uma pesquisa em texto falando sobre os tipos de sistemas operacionais, e não esqueçam de citar, pelo menos nesse texto, falar um pouco da plataforma Windows e dos que tiveram, da Linux, pelo menos escolham uns 4 tipos de Linux para falar um pouquinho, vantagem e desvantagem, e do Android. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. Amanhã a gente volta com a aula que falta. Amanhã, pessoal, a gente vai voltar com a aula de segurança digital e internet, para fechar esse ciclo de digitalização do meio industrial. Espero que tenham gostado, e é isso aí, pessoal.